Boa tarde, João. Prazer falar contigo. As pesquisas, elas têm mostrado uma divergência muito grande de resultados. Então teve uma, eu não me recordo qual exatamente, que mostra uma diferença acho que de 1 ponto percentual, a outra, Datafolha, 19 pontos percentuais. Metodologias, elas não podem variar muito, né? Quando você tem um método científico, um método estatístico, há um padrão a ser seguido de ciência e os resultados devem ser parecidos. O que está acontecendo para ter tanta divergência em relação à magnitude dos resultados? É uma ótima questão também. Nós conversamos um pouco sobre isso aqui da outra vez que eu estive, e eu sempre recomendo, eu sou colunista do Jornal Estado de São Paulo, do Estadão, né? Eu recomendo o agregador de pesquisas do Estadão. O Estadão, ele pegou todas as pesquisas eleitorais importantes, de institutos importantes, acho que são 18 institutos, se não me falha a memória, e fez uma média ponderada. Essa divergência, ela se deve basicamente a uma coisa, ao fato de que você tem algumas pesquisas que são presenciais e feitas e com intervalo maior de tempo entre umas e as outras, e elas pegam um cenário mais preciso da fotografia, e algumas outras pesquisas que elas são feitas por telefone, e essas pesquisas por telefone elas são feitas com uma frequência maior. Elas pegam um cenário menos preciso, mas elas sinalizam mais as tendências. E existem, claro, institutos que têm mais história na pesquisa eleitoral e institutos mais novos. O Estadão fez uma média ponderada, em que o Estadão dá uma nota maior para as pesquisas de institutos mais tradicionais, e o Estadão dá uma nota um pouco menor para pesquisas que captam tendências, mas são menos precisas. Eu acho que quando você olha o agregador, dá para você ver mais ou menos que, na média, as coisas convergem. E na média, as pesquisas não se mexem tanto. Se a gente olhar, elas têm essas diferenças que são diferenças um pouco de metodologia e diferenças de serem pesquisas por telefone ou ao vivo. Mas as pesquisas no Brasil, elas têm muita tradição e elas têm muita credibilidade. Falar um pouquinho, João, aí sobre essa questão que envolve as urnas eletrônicas, né? Porque o presidente tem endossado aí o discurso de fraude nas urnas. Como que esse discurso aí ele consegue afastar ou aproximar aí os eleitores ainda indecisos? Existe, segundo as pesquisas, um surpreendente nível de desconfiança dos eleitores em relação às urnas, né? Mais alto do que deveria ser dentro do histórico que a gente tem. Vamos falar do histórico daqui a pouco, mas uma coisa interessante é que teve aquela história lá da tentativa de você mudar a lei, colocando voto impresso auditável, toda aquela história que não passou no Congresso, mas teve uma votação grande a favor de que se mudasse, refletindo um pouco, talvez, essa desconfiança da população, né? Porque o Congresso é o espelho da população. Agora, não existe nada de objetivo que justifique uma desconfiança em relação às urnas eletrônicas no Brasil, né? Eu moro fora do Brasil há 3 anos, viajo bastante por aqui por causa do meu doutorado e também da minha atividade como jornalista, né? Estadão para Piauí, que são os veículos com que eu colaboro regularmente, e o Brasil sempre foi considerado um exemplo de urna eleitoral, de urnas excelentes e que funcionavam muito bem. As urnas eletrônicas brasileiras, o Brasil exportou a tecnologia para alguns países, tudo urna eletrônica no Brasil, quer dizer, o brasileiro há alguns anos atrás, ele olhava para alguns países europeus, Estados Unidos, onde você tem parte do voto impresso, parte do voto eletrônico, parte do voto antecipado, você tem uma possibilidade de fraude muito maior do que da urna eletrônica brasileira. E a principal crítica, né, teve aquela lista de críticas feitas naquele estudo feito pelos militares, né, pelo Exército, que o ministro do Exército levou até o TSE, né, e a principal reivindicação, na verdade, era que se fizesse, além da totalização geral, uma totalização nos estados, para a gente ter ali uma possibilidade de bater uma coisa com a outra. E o que o TSE respondeu é que isso já é feito no Brasil, né? Então o sistema brasileiro ele é considerado muito confiável. Internacionalmente ele é muito respeitado. Então, que existe desconfiança, existe, né? E eu acho que o presidente Bolsonaro joga um pouco com essa desconfiança, o Congresso refletiu essa desconfiança. Agora, também o histórico de fraude eleitoral do Brasil é praticamente nulo desde que a gente começou a usar a urna eletrônica. Não existe
não existe um grande processo no Brasil de fraude eleitoral. O sistema brasileiro ele é bastante confiável.